Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da temporada CFC em Pauta, o podcast que traz muita informação sobre trânsito, promove debate e não foge das polêmicas. Hoje a gente está aqui com uma bancada sensacional e a gente vai falar sobre a formação de motociclistas no Brasil. Eu sou Carla Martins, especialista em direito de trânsito, e estamos aqui com a Olga Zanoni, coordenadora jurídica da Brauto, Dr. Gustavo Martins, advogado, proprietário de CFC, e a gente tem um convidado muito especial com a gente hoje aqui, que é o Gabriel Thomas. Ele é campeão brasileiro de motohabilidade e tem mais um currículo super extenso que ele vai contar pra gente daqui a pouco. Hoje a gente vai falar sobre algo que mexe com todo mundo. E mesmo quem não pilota, algumas pessoas assim como eu talvez não se interessem tanto pelo assunto, mas a gente estava falando agora há pouco aqui, peraí, e quando chega um delivery lá na tua casa? Quando chega aquela pizza quentinha, todo mundo quer, né? Todo mundo quer que a pizza chegue quentinha, que o motoboy não perca tempo no trânsito. Mas será que ele está preparado para isso? Será que realmente os motociclistas de hoje estão preparados para os desafios do trânsito? Será que eles estão sendo bem preparados nos CFCs? Vamos falar sobre isso, Gustavo? Bora lá. A gente gosta de falar de assunto polêmico, né? Sempre traz uma polêmica. E é um assunto que é um tabu, ninguém quer falar sobre isso, né? A formação do motociclista no Brasil. É boa, não é boa? De quem que é a culpa? E como a Carla bem falou agora, né? Todo mundo quer que a pizza chegue quentinha em casa, mas todo mundo reclama do motoboy, todo mundo reclama da forma como ele pilota, se pilota correto, não pilota, todo mundo fala do excesso de mortes no trânsito no Brasil. E a gente está aqui para debater isso aqui hoje, né? Para falar de quem que é a culpa. O que a gente pode fazer para melhorar a formação no Brasil hoje? A médio prazo, a curto prazo. Então, para isso, a gente está aqui, a gente trouxe hoje, como a Carla falou, o Gabriel, um grande amigo Gabriel, que é um cara que tem um currículo extenso e que ele faz parte hoje de um grupo seleto, né, de motociclistas. Então, Gabriel, fala um pouquinho do teu currículo para a gente aqui, para a gente entender um pouquinho mais de onde você veio e o que você faz. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado, Gustavo. Então, eu sou proprietário e instrutor da Safe Rider Treinamentos. Eu trabalho desde 2012 ensinando pessoas a ter mais controle sobre a moto. A ideia inicial da coisa toda, que era ensinar um ou outro, acabou tomando forma. A gente construiu a Safe Rider em 2013, a gente começou a levar o treinamento além, começou no universo Harley Davidson, e aí a gente começou a ter tanto competições de motabilidade, e aí em 2013 eu participei da primeira, ganhei, em 2014 eu já entrei na categoria profissional e desde então são alguns títulos de campeão brasileiro profissional de motabilidade. Desde 2014 dou treinamento para o Batalhão de Polícia Rodoviária aqui do Paraná, já são 11 anos aí formando batedores de polícia, principalmente aqueles que trabalham com a motocicleta mais pesada, seja com a Harley Davidson, Bacana. seja com a BMW. Agora, mais recente também, tenho participado do treinamento dos batedores do Batalhão de Polícia de Trânsito, que até foi que me condecorou agora recente. Tô sabendo disso. Uma grande honra receber a medalha de mérito ao trânsito urbano. Sim, bacana. Parabéns. Obrigado. Bom, já deu para ver que o nosso convidado, que por isso que eu falei, eu me entrego nesse currículo aqui, eu não arrisco, olha só. Eu falei, o convidado vai se apresentar hoje. Eu tenho uma ideia, a gente podia fazer um podcast, a gente podia fazer um episódio só pro currículo do Gabriel. O que vocês acham? Só para ele poder falar do currículo dele, porque é enorme, é enorme. Não, e o que é muito legal, a gente sempre procura trazer pessoas aqui para debater com a gente, super preparadas, que entendam de trânsito, entendam da realidade que a gente está vivendo e tragam soluções também, né? Não Mas a solução que o Gabriel entrega Carla, só faz sentido porque a Olga vai trazer agora alguns dados que realmente linkam hoje a solução que o Gabriel traz para aquela pessoa que já é motociclista, que já tem, né, habilitação, mas que não se sente segura, por causa desses dados hoje aqui que são bem importantes, né, Olga? O que você tem para nós, né, hoje aí? Olha, na verdade, tá todo mundo careca de saber que tá sendo uma carnificina no trânsito brasileiro que envolve motociclista. Isso não é mais segredo para ninguém. Apenas as pessoas estão fechando os olhos. Os dados, que é só pesquisar no Google, é só buscar, você tem. Mas é sempre importante lembrar. Eu peguei aqui os últimos 4 anos. Nós tivemos, em 2020, quase 11 mil mortes de motociclistas no Brasil. 2021... passou de 11 mil, foi quase 11.300. 2022, 11.300 também, muito parecido. 2023, 11.600. Ou seja,
tá piorando a situação. Gabriel, eu acho que hoje você vai tentar nos ajudar, porque a coisa tá ficando cada vez pior. Mas o que isso significa no contexto geral? Significa que as mortes e acidentes com motociclista já estão superando um terço. Veja, nós temos hoje em torno de 34 milhões de motocicletas no Brasil. Temos mais de 100 milhões, 120 milhões de automóveis, mas as motocicletas se envolvem um terço. Então, assim, tá tudo errado. Tem muita tá tudo coisa. errado? Essa é a questão. Por que tá tudo errado? Aonde está tudo errado? Onde Exato. é que está esse então, erro? depois eu trago, na medida que tem alguns outros dados importantes, inclusive sobre o custo, que o custo é avassalador para os cofres públicos. Exatamente. Então, assim, hoje, é isso que a gente veio discutir aqui, né? De quem que é essa culpa, né? Da onde vem isso? Né? Então, assim, essa culpa, ela não vem de um lugar só. Ela vem de vários lugares, né? Então, assim, a gente sabe que no primeiro momento, a gente escuta muito assim, a culpa é do CFC. Sempre, né? Eu falo, a gente tá aqui, tá sempre tratando assim. O Estado fala, não, a culpa é do CFC, que o CFC não forma direito. Afinal, o nosso podcast chama CFC em pauta. Exato. Então a gente tá sempre então, assim, na pauta. Peraí, a gente tá sempre em pauta, né? Exatamente. A culpa é do CFC, Mas para rebater, desculpa te cortar, claro. porque tá aqui. Para rebater isso que a sociedade comenta, ou quem quer que seja, a Senatran acabou de publicar uma pesquisa dizendo que 54% dos motociclistas não têm carteira. Então, Exato. por que a culpa é do CFC? Exato. Então, assim, vamos lá. Né? Tem alguns na minha cabeça aqui, alguns motivos que levam a esse excesso de mortes no trânsito. O primeiro é cultural. A gente tem um motivo cultural aqui, né? A gente sabe que o brasileiro, ele tem essa dificuldade de seguir regras, é fato, né? E, infelizmente, ele não pilota, a gente não tem uma escola de pilotagem defensiva, a gente simplesmente é pautado em seguir regras, memorizar a sinalização de trânsito, diferente do que acontece hoje na Europa, né? Na Holanda, na formação da Holanda, na Alemanha, no Japão, enfim, na Ásia. Então a gente tem uma formação diferente. Então, culturalmente, é algo que a gente tem que transformar a longo prazo. Uma segunda questão que é a infraestrutura. A gente sabe que as nossas estradas, ruas, buracadas e, enfim, tudo isso leva, né, a dificuldades, acidentes de trânsito. E, lógico, também a gente tem o terceiro, que é a formação, né? A formação dentro do CFC. Mas assim, a formação é culpa só do CFC? Não, quando a gente fala em formação, a gente está falando de política pública. E daí que vem o grande problema. Será que o Estado está se envolvendo na formação o suficiente a ponto da gente poder melhorar isso? Porque desde que eu me lembro, há muitos anos, o Gabriel também deve lembrar disso aqui, você tirou a habilitação quando, Gabriel? Vamos te entregar um pouco aqui agora. 909, não. Acho que 2000. Falou 900, já deu, né? Não, Cristo ou depois de Cristo? Não, acho que foi 1999 que eu comecei o processo. Também não então, vou falar assim, sobre isso. Provavelmente você deve ter feito a tua habilitação lá, quando você fez aquele 8, né? Aquela pista padrão, né? Como é que foi? Ou tu foi na rua? A minha história de habilitação é a pior de todas, cara. Então me conta que eu quero saber. Todo mundo quer saber. Eu comecei a fazer motocross em 1994. Comecei a aprender a andar de moto e fazer motocross. Então, 94, 95, 96, 97, 98, 99 foram anos em que eu passava treinando absolutamente tudo em cima da moto. Tudo. Então, quando eu me inscrevi para tirar a carteira, moleque, a gente, já tendo um domínio da moto, você comentou, né, de como que eu faço a exibição em cima das motos. Eu ia para as aulas da autoescola e fazia a pista do Detran. No Rio a pista é diferente. Você faz a aula no local, pelo menos na cidade onde eu fiz, você fazia a aula no local da prova. Uhum. Então você já fazia a pista da prova. E eu fazia sem as mãos. Só com a habilidade do corpo. Terminava a prova, lá tinha um trechinho que você tinha que andar até um ponto e frear, daí empinava a traseira. Eu ficava fazendo macaquice, porque pra mim era... Né? Eu já fazia aquilo há muitos anos e eu precisei de 4 provas para tirar minha carteira. Esse é um detalhe importante. Mesmo não assim. importa o quanto você tem a habilidade, a gente tem também a questão da prova. Como é que é feita essa avaliação? Exato. É um vestibular, então tem as pegadinhas da prova. Tem questão da sorte também, né? Como qualquer avaliação, Olha, a gente sempre minha fala. primeira foi pura questão de sorte, Eu porque queria fazer como tinha uma que pergunta regular... direta pro Gabriel. Posso? Claro. Gabriel,
Você comentou que lá, garoto fazendo aquela... Nada mudou, tá? Nada mudou. Hoje nós estamos em 2025, você está falando de 94, 95. Nós estamos aí há quase 30 anos e nada mudou. Aí, eu quero te fazer uma pergunta muito direta e muito simples. E veja, você que está me assistindo, não estou falando aqui do CFC, tá? O CFC cumpre regras. O CFC está fazendo o que determinam as regras. Mas, Gabriel, 4 cones, uma prancha, um slalom e um 8, como o Gustavo falou. 20 horas para fazer... Gabriel, por favor, me fala sobre isso. Me diga algo sobre isso, Gabriel, por favor. Eu levei 22 anos para sofrer o meu primeiro acidente de trânsito de moto. E foi causado por um carro que avançou o sinal, ou seja, fatalidades que a gente não tem como fugir. Mas dentro desses 22 anos sem nenhum acidente, eu já havia passado por vários sustos. Eu só saí vivo de todos os sustos que eu tomei antes desse primeiro acidente porque eu tive a experiência de treinamentos de motociclismo, de situações muito mais tensas, com velocidade, em lugares com menos aderência. O que eu saí depois daquela prova, o que você faz, o que você aprende com, como você falou, 4 cones, uma prancha, um 8, um labirinto, eu provavelmente não teria chegado a esses 22 anos sem um acidente. Com certeza. Hoje, o que eu tento proporcionar para as pessoas, o meu trabalho, é como se, até o que eu estava falando contigo antes, né? Eu enxergo tanto o trabalho da autoescola como uma espécie de pré-vestibular. Ele te prepara para uma prova, e é só para aquela prova. Você passou naquela prova, você ganhou uma carteira para pilotar na rua, mas você não é motociclista. Você só está habilitado a começar a vivenciar o motociclismo. O trabalho que eu tento fazer hoje há 12, 13 anos, é como se fosse a faculdade depois dessa prova de vestibular. Você ter feito um vestibular de medicina, passou para medicina, se inscreveu no primeiro ano, você não é médico. Tu não vai fazer uma cirurgia. Você não vai fazer uma cirurgia. Se você... E quantas pessoas, Gabriel, tiram a habilitação e vão para estrada? Vão para estrada no final de semana. Falam assim, ó, chegou minha... já consegui a carteira digital, já baixei aqui, agora vou para estrada no final de semana pilotar. E eu tenho dado, desculpa, eu tenho dado para comprovar o que você está falando. Sim. 33% dos sinistros que envolvem motociclistas é de 18 a 29 anos. Ou seja, acabou de tirar a sua habilitação. Ou seja, se ele não morrer durante esta vivência no trânsito... Sobrevive o mais forte. Exato. Aí tudo bem, ele segue a vida. Mas o que nós estamos falando é que ele está morrendo. Esse é o problema. Então nós precisamos mudar isso, né? Quantos alunos você já teve que saíram da autoescola e que foram lá pedir para você buscar a moto na concessionária? Falou, acabei de comprar uma moto, eu já passei no exame, eu sei pilotar, mas eu não consigo tirar a moto da concessionária e eu preciso que você vá lá para mim. Já aconteceu isso, não? Cara, exemplo agora, eu não vou nem citar o nome, de repente ela está até assistindo, mas é a minha aluna da segunda-feira. Um abraço para a aluna da segunda-feira do Gabriel. Ela passou na prova do Detran agora, acho que tem uma semana. Ela já havia comprado a moto, queria andar, mas queria fazer aula, mas queria tirar a carteira. Tirou a carteira. Daí eu acabei demorando a responder, ela, vou sair com a moto, tchau, Gabriel. Pegou a moto e saiu com a moto. Essa não sofreu um acidente, mas se assustou, ficou desconfortável, já voltou com a moto para dentro de casa e não, você me busca aqui que eu não tô segura de pilotar. Já criou um trauma aí, já criou um bloqueio, e esse trauma, eu escuto cada história, uma das mais chocantes, uma guria, isso deve ter quase 10 anos já essa história. Ela comprou uma Harley Davidson, tinha acabado de tirar a carteira, que era o sonho dela. Não, agora eu vou ser motociclista e toda estilosa e tal. Só que ela tinha, acho que um namorado, não sei exatamente qual era a relação com ele, mas o cara falou, nossa, você comprou uma Harley Davidson?
Essa moto, a pintura do tanque é uma fortuna. Se essa moto cair, você não pode deixar ela cair. Deixa a coxa embaixo do tanque para não arranhar a pintura. A coxa é mais barata, né? É que a coxa é mais barata. De repente ela tem plano de saúde, a coxa acaba sendo mais barata. A falta de perícia, a recém-formação no motociclismo, a ausência de noção do que está acontecendo, e as únicas informações são achismos e comentários inúteis de outras pessoas. Essa pessoa saiu da garagem de casa para dar a volta nas quadras em volta. Ela caiu 7 vezes. Meu Deus. Nas 7 vezes... Ela deixou a coxa embaixo do tanque. Não, ela não chegou nesse ponto. Ainda bem que ela Mas não ela ouviu. tinha... A história dela é que ela era halterofilista, ela era muito forte. Então ela levantava a moto no braço. Todas as 7 vezes. A última ela rompeu os músculos do braço de tanto desespero que estava. Olha, vou pegar esse gancho aqui. Eu já fiz aula com o Gabriel, porque eu passei exatamente por isso. Eu sabia pilotar, mas eu comprei uma moto muito pesada, quase meia tonelada. Eu fui lá, Gabriel, me salva. Eu preciso de uma ajuda tua para pilotar essa moto aqui, porque eu não estou me sentindo seguro. Foi me dar as dicas. E uma das dicas que ele deu, e que é muito legal, trazer para dentro do curso da autoescola de formação, é exatamente isso que ele falou. Levantar a moto. A moto caiu. Tudo bem, a moto caiu. Você tem lá uma moto pequena, uma moto de 90, 100 quilos, 120 quilos, você vai levantar no braço sem muita técnica. Você não vai sofrer muito. Pode acontecer de você repetitivamente, né, levantar aquela moto e de repente você acabar rompendo o ligamento? Pode. Vou te falar que 100 quilos pra mim já era muito. Já é muito. Mas você pega uma moto um pouquinho maior, você já vai ter dificuldade. Então uma coisa que o Gabriel ensina nas aulas dele é o quê? Levantar a moto. Derruba a moto aí, coloca a moto no chão. Lógico, não vamos estragar a moto, mas coloca a moto no chão. E ensina a técnica de levantar de costas. Né? Isso é muito bacana. Quando eu dou a técnica de levantar a moto, não sei se você vai lembrar desse. A gente botou a moto no chão ou você derrubou ela? Eu coloquei a moto no chão. Colocou no chão. Normalmente eu ensino a técnica de erguer a moto quando o aluno, numa manobra, perdeu o controle, ele parou e derrubou a moto. E isso é comum, e eu até falo, cara, que você sofra esse tipo de tombo aqui comigo, que é um ambiente controlado, eu tô aqui para instruir, porque pensa isso na rua. E a primeira coisa que eu falo para todos eles, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando a moto cai no chão? E todo mundo fala, não, desligar a moto. Não, tem que levantar a moto. E o que todo mundo faz, caiu com a moto, pega a moto e sai levantando. Cara, você tá na rua, caiu com a moto, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Sai da cena e cuida do trânsito. Não tem 2 anos, morreu um na rodovia porque um motociclista de mototurismo, motos maiores e tal, mas porque ele caiu e a mulher que estava na garupa caiu, saiu correndo, pulou a mureta e ele ficou na moto. Não que eu tenho que levantar, que eu tenho que levantar. Você sabe por que ninguém respondeu aqui? Porque ficou todo mundo pensando, né? Eu, pelo menos, fiquei pensando assim, qual é a primeira coisa? Eu ia levantar a moto, eu ia levantar a moto, eu ia desligar a moto. Mas vai sair da cena. Aí ele ficou na moto e o que aconteceu? O caminhão não contava que ele ia estar ali. E você me fez derrubar aquela moto, botar no chão repetidamente, várias vezes, para falar exatamente isso. Então, assim, o que é legal que o Gabriel falou daqui, que a gente tem que ter? Isso a gente tem na Europa, que é o quê? Educação continuada. O motociclista ele não se forma na autoescola, nem aqui, nem no Japão, nem na Alemanha, nem na Holanda, nem nos países desenvolvidos, nem nos subdesenvolvidos. A autoescola é o começo. Depois ele precisa do quê? Educação continuada. Né? E é isso que a pessoa fala, eu passei pela autoescola, já sou motociclista. Não é. Não é. É a habilidade que você vai adquirir com o tempo, o automatismo que você vai adquirir com o tempo, a educação continuada que vai fazer você se tornar um motociclista. Tá? Mas, Olga, por favor. Aí, neste contexto, né, porque o nosso público, Gabriel, são instrutores de CFCs que fazem o que a regra determina, deixo bem claro aqui. Estamos buscando mudanças, pleiteando mudanças, mas neste momento é o que temos. Também o nosso público são alunos que estão desenvolvendo aulas nas autoescolas ou até motociclistas que já acabaram de concluir sua habilitação. Eu queria, se você puder, né, orientar, se você tem um site, se você tem um Instagram, qualquer lugar que você possa divulgar aqui, porque o nosso objetivo é que as autoescolas vão lá e peguem essas orientações para que apliquem. Veja, pessoal, são 20 aulas. Tem alunos que com 5 já fez, aí vai ter 15 aulas sem nada para fazer. Então a ideia, CFC,
instrutor, que você entra no site, vá buscar e use este tempo para melhorar esse treinamento. Não é obrigatório, mas você pode fazer a tua parte no sentido de você não permitir que esse teu aluno vá completamente despreparado para o trânsito. Então, a ideia é essa, tanto para instrutor, para aluno, para as pessoas aí. O que a gente quer fazer, antes do Gabriel falar, até, desculpa, é assim, é fugir um pouco desse adestramento. Né? São 20 horas aulas. Então, assim, a gente sabe que se o candidato ficar ali 20 aulas, ele vai ser adestrado. Né? Vai chegar no final, automaticamente ele vai subir na moto, ele vai fazer. Tudo que você faz 20 horas ali, de alguma forma você vai aprender alguma coisa, você vai absorver. Ele vai ser um motociclista? Não. Tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem, como eu falei lá no início, a gente tem situações, soluções que são a médio e longo prazo, culturais, políticas públicas, conversar com o Estado, Senatran, órgãos superiores de trânsito, enfim. E tem situações que a gente pode fazer a curto prazo, que é o quê? Exercícios que a gente pode trazer para dentro da autoescola, que não tragam, que não onerem o CFC, que eles consigam fazer isso dentro daquele ambiente, sem precisar aumentar o ambiente, mas que isso vai trazer benefícios para o candidato à habilitação para depois do exame, para o dia a dia. Tá? E aí depois a gente vai deixar até o Instagram lá no nosso canal do YouTube, o Instagram e o site do Gabriel para as pessoas procurarem, mas, por exemplo, eu vou até falar uma coisa que eu passei por isso e vi o Gabriel fazer. Exercício de frenagem. É uma coisa que a gente não vê acontecer muito dentro do CFC. Mas acho que também não vê por causa do tamanho das pistas também, não tem Sim, essa questão, mas você pode fazer em velocidade reduzida. Você pode e a pessoa treinar. E é isso que o Gabriel pode trazer. Uma vez que tirou a carteira, e até pegando um gancho no que você tinha falado lá no começo sobre a responsabilidade. A responsabilidade da vida de cada um é de cada um. Quem é a pessoa que tem que cuidar mais da própria segurança é o indivíduo. E até eu tive uma experiência bem desconfortável. Acho que posso até citar, eu não vou lembrar o nome dele, na verdade. É o aluno da terça-feira. Não. Isso também faz uns quase 10 anos que faleceu aqui em Curitiba um artista plástico bem conhecido. Faleceu num acidente de trânsito de moto, bateu num ônibus. E ele bateu no ônibus e morreu no local. E uma emissora de TV, aí eu faço questão de não citar, mas uma emissora muito grande, me chamou para participar da matéria e falar sobre... Fazer uma análise. E eles me levaram no local do acidente, ainda tinha lá, enfim. E era para falar como se fosse querendo culpar o motorista do ônibus e o que era, de quem que era a culpa. E eu não consegui dar outra resposta. Se você tem uma situação de exposição, quem é responsável pela própria segurança é o motociclista. É ele que tem que buscar isso. Primeira parte da análise, né? Então, assim, eu assisti o vídeo do acidente. E é matemática. Eu sou muito chato com física e matemática. E não tem como fugir. Se você tem lá o timer do vídeo, tinha uns milissegundos. E você vê o cara passando entre as sombras do poste, é só se fazer uma conta da média de velocidade que ele estava com a moto. Brigadeiro Franco Emiliano Perneta, ele saiu de uma curva cega, ele tinha 60 metros para o cruzamento. O ônibus vem passando, ele olha, não vem ninguém. Cometeu uma infração de trânsito, Sim. Avançou um sinal vermelho. Mas o cara, fazendo as contas, estava a 98 km por hora. Numa moto que não tem ABS, saindo de uma curva cega. Eu já quero que você fale disso. Então, assim, essa responsabilidade é dele. Sim. Mas para quem que interessa que isso não aconteça? Quem vai ter que dar o suporte depois de saúde, vai ter que arcar com vários custos, se é o Estado, que o Estado forneça uma forma das pessoas entenderem como não se expor a isso, né? Eu quero que você fale sobre isso daqui a pouco, mas só pegando o gancho do que você está falando aqui, que a responsabilidade da sua vida é sua, né? E assim, você vê que um detalhe que eu vejo muito acontecer, a pessoa vai lá e compra uma moto de 100 mil reais, e na hora de escolher um capacete, escolhe um capacete de 50 reais. Eu tô com alguma assim. Peraí, você gastou 100 mil reais na tua moto. Você vai lá, coloca a pedaleira, você vai lá, entra lá na internet, compra tudo que tem de acessório para tua moto, gasta uma fortuna, compra roupa, lacinho bonito, né, o ralheiro e tal. Aí vai lá na hora de escolher o capacete, não, escolhi um capacete bem baratinho, 50 reais. E sai de tênis, sai sem luva, capacete de 50 reais, e aquela história da frenagem que você estava falando. Você não precisa
de uma autoescola dizer que você tem que fazer exercício. Você sabe frear a sua moto? Se você não sabe, pega uma rua vazia. Isso. Confere, não está vindo ninguém atrás, acelera um pouquinho mais, usa os freios. Não precisa ser de uma forma assustadora de cara. Quando eu estou num ambiente controlado, eu sei exatamente a resposta que aquela máquina vai ter, eu falo para a pessoa, soca a mão no freio. Isso aí. A pessoa faz o sinal da Sabe coisa que e vai. a gente tem falado Agora, muito, no dia a dia... A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre, basicamente, a questão da formação. Até onde vai a responsabilidade do CFC, até onde vai a responsabilidade do aluno. E, assim, essa questão é muito clara para a gente, que existe uma responsabilidade de muitas partes, de todas as partes, né? Existe a responsabilidade do Estado, que aonde entra o Estado nessa história? Na minha opinião, eu acho que falta um pouquinho de exigência de cronograma, exigência de um treinamento mais efetivo. Aí você vai falar, o CFC do outro lado tá me ouvindo falando, você tá louca, a gente já tem exigência demais. Só que, para isso, existe realmente uma necessidade do governo, das políticas públicas, subsidiarem, incentivarem, porque não adianta cobrar do CFC uma estrutura fantástica, profissionais super treinados, e, de repente, cobrar também a diminuição do valor do curso de habilitação. Isso é um ponto bem legal que a Carla Isso está tocando. é totalmente incompatível, né? É muito contraditório, né? A gente vê hoje que o Estado está muito mais preocupado em reduzir o valor da habilitação do que melhorar a qualidade. Ah, não, mas a gente precisa melhorar a qualidade porque é culpa do CFC. A gente volta lá no início, né? Ah, a culpa do CFC. Não, peraí. E a Olga vai trazer um valor aqui que é realmente um valor substancial. O quanto o país gasta hoje com saúde para atender os acidentados de trânsito. DPVAT, né? seguro. E assim por diante. Então, assim, o que acontece? A gente tem pouco investimento hoje e o que falta mais, traduzindo um pouco ainda isso que a Carla falou, é o quê? Conversa entre Estado, parar de impor. Ó, vai ser assim. Não, peraí. Quem que tá na ponta hoje? Quem que ensina? É o CFC, é o instrutor. Então, hoje, essa imposição de cima para baixo, dizer vai ser assim, que é o problema. Vamos sentar, vamos conversar. Qual que é a melhor maneira? O que a gente pode fazer em conjunto? O que o Estado pode ajudar? O que o Estado pode investir? O que o Estado pode subsidiar? Para, ao mesmo tempo, a gente ter um curso de formação acessível para todo brasileiro, para que a gente tire essas pessoas todas, né, dessa situação ilegal de não ter habilitação, mas tá lá de pilotando, risco, né? De risco, e ao mesmo tempo a gente consiga dar um treinamento de qualidade, que a gente forme essas pessoas em educação continuada. Nesse ponto, a gente encaminhou já para a Senatran, em 2021, uma proposta, mais ou menos... Parece que até que a gente conversou sobre isso, mas eu não te falei sobre o que nós encaminhamos para a Senatran. Primeiro lugar, quanto que se gasta em acidentes? Quanto que custa para os cofres públicos? Só de motocicleta, 20 bilhões. Gente, 20 bilhões. Não falou milhões, falou bilhões. São 62 bilhões ao ano de acidente de sinistro de trânsito. Isso é o Observatório Nacional que traz. E como 1/3 dos acidentes envolve motocicletas, então 20 bilhões de custo nos cofres públicos. Imagine isso reinvestido. Exato. Imagine isso. E aí nós pegamos isso e eu encaminhei para a Senatran, a Abralto encaminhou para a Senatran uma proposta. Olha, nós achamos que aqueles primeiros momentos ali no CFC está de bom tamanho. 5 aulas, determina aí uma quantidade de aulas só para pegar a primeira ideia. Conhecer, né, como é que funciona uma motocicleta, fazer aqueles circuitos aí. Perfeito. Uma segunda fase, entra o Estado. Pega esses 20 bilhões, o Estado, em cada Ciretran, em cada município, em cada local de exame, ele investe num local adequado para fazer um treinamento mais avançado. E ali faz um exame. E aí, um terceiro momento ainda. Veja, passou no exame, um terceiro momento. Aí sim vamos para alguns lugares reais do trânsito, que é um treinamento em via pública. Então, a gente encaminhou essa proposta para a Senatran, para que se estude, é um debate, né? Só algumas ideias. Até hoje, nunca ninguém respondeu. Ou seja, você rasga 20 bilhões ao ano ao invés de investir. Então, tem jeito. É possível melhorar, é possível mudar. Então, tem que envolver, como você falou, Gustavo, tem que envolver todos os atores desse cenário. Senatran, os Detrans, o governo do Estado, o governo federal,
as prefeituras, todos têm que, porque como nós vamos aceitar? É uma pandemia. Motocicleta, morte no trânsito está sendo uma pandemia. A gente gasta esses 20 bilhões para remediar. Mas não gasta 5 bilhões para prevenir, né? Para prevenir. Pois é. Então, assim, lógico que a gente nunca vai conseguir acabar com os acidentes no trânsito, a gente sempre vai ter um custo com saúde, falar assim, não, é utópico achar que a gente vai ter 20 bilhões e vai sobrar e vai investir tudo, mas assim, peraí, se aos poucos a gente começar a prevenir, o gasto com esses 20 bilhões vai diminuir. Lógico que a gente tem outros fatores, né? Infraestrutura e tudo mais. Mas, aos poucos, a gente começa a melhorar. E assim, às vezes a gente fala assim, precisamos fazer o que a Europa faz, né? Porque lá o número de acidentes de trânsito é melhor. Peraí, o brasileiro não é europeu. Então, culturalmente, a gente já tem uma grande diferença. E até o Gabriel vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco. As nossas estradas não são europeias. As nossas estradas não são, né, as estradas alemãs, né? Só que uma coisa funciona em qualquer lugar, que é o quê? Educação continuada. Isso aqui a gente precisa ter. Então, às vezes, o exercício que aplica-se lá não vai ser o exercício que a gente aplica aqui. Porém, a gente ter esse modelo de educação continuada depois que você sai do CFC, isso é importante. Eu acho que o modelo de ensino aqui no Brasil ele é muito impositivo, né? Ele tem essa questão da carga horária, como se fosse algo que... A gente falou muito isso no outro programa, o enlatado, né? Aquela coisa, essa carga horária que você tem que cumprir, a partir do momento que você cumprir essa carga horária, você está pronto. Não, não é assim que funciona. Só que eu sinto que no nosso país eles entendem isso como se a obrigatoriedade fosse o caminho. Né? A obrigação fosse o caminho. Exatamente. Porque qual é a diferença do... Eu perdi o número, mas assim, por volta de 50% dos motociclistas não são habilitados. 54%. Mas qual a diferença dos que não são habilitados, porque são habilitados tecnicamente falando no trânsito? Pouca. Você tem talvez razão. nenhuma. A bem da verdade, o que não é habilitado não vai saber legislação. Como deveria, tese, talvez, né? em tese, porque às vezes ele até está mais preocupado com isso, porque ele não quer levar uma multa na moto sem ter o documento, que a multa vai para sabe Jesus quem. Mas talvez na prática ele esteja muito mais bem preparado. Exatamente. A ideia não é só para dar um documento para ele, mas fazer ele ter capacidade de preservar a própria vida. Os 20 bilhões é um número assustador, mas o que me assusta mais são 11 mil pessoas que deixaram de viver, deixaram de produzir, deixaram de trabalhar. Deixaram família. Por ano. E são jovens, né? Na grande maioria. E, Gabriel, pegando o gancho da Carla e o que você acabou de falar, eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo agora, quando você pega um aluno, vamos chamar de aluno, né? Cru. Tem carteira. Ele tá cru, completamente cru, como o Gustavo, que não sabia. Você deixou ele uma semana erguendo. O Gustavo ainda tinha péssimos hábitos. Não, eu ia falar cru. Sou eu que tenho. Aí tem até níveis medo. de cru, né? Tem lá o cru zero, o cru, né? Aí você treina essa pessoa no teu curso e você percebe a evolução dela. Você consegue ver isso dentro disso? Eu, na verdade, eu até faço questão de que as pessoas me tragam a percepção que elas tiveram da própria evolução. Quanto mais, vamos dizer assim, cru tiver o aluno, na minha visão de instrutor, melhor, porque o que mais complica, o que mais cria acidente são hábitos ruins. São hábitos construídos com o achismo de antigamente, com aquela visão que se tinha das motos antigas. Eu até hoje... eu vejo pessoas, um exemplo super esdrúxulo e polêmico que vai ter um monte de gente brigando pelo que eu vou falar. Mas até hoje eu vejo uma pessoa querer ensinar para alguém que tem uma moto com ABS a deixar a embreagem solta na hora de frear. Com ABS é completamente diferente sem. E aí você vê esses hábitos criando problemas. Eu já vi aluno tentar frear uma moto com ABS sem usar embreagem e continuar andando e andando e andando, não para. Então, assim, quando a pessoa não tem hábitos, muito mais fácil. E a pessoa, quando não tem hábito, ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela vai ver, ela nunca subiu numa moto na vida e de repente está pilotando uma moto de meia tonelada mas isso acontece com naturalidade. No carro também, né? Agora, quando a pessoa já pilota, principalmente quando eu vou eu viajo muito Brasil para dar aula. E quando eu formo algumas turmas, o pessoal traz amigos também para fechar o grupo. E aí vira e mexe, eu tenho alunos com 40 anos de Harley Davidson. O que quer dizer que ele antes disso teve uns 10, 15 anos de outras motos. Então são pessoas que pilotaram a vida inteira. Quando eu começo a falar, a pessoa começa assim,
Tirar o vício, né? É o vício, né? Eles não fazem. A pessoa pilota por achismo, sem técnica. Consegue se resolver bem, mas ainda está exposta a 1 milhão de Só coisas. uma pergunta aqui polêmica. É mais fácil ensinar homem ou mulher? Não. É óbvio que ele vai responder que é homem. É óbvio que... Não faz. Acho que não, né? Na essência, Mas tem um dado não importante. faz a menor diferença. Falando sobre isso, Porque tem se um você dado quer uma importante. pessoa crua, eu tenho uma pessoa pra gente testar essa Ai, meu Deus, eu essa sabia que ele ia falar de capacidade. mim. Eu Não, mas sabia que ia sobrar pra mim. Vou contar uma coisa, Gabriel. Eu já abri meu processo de habilitação pra moto há uns 10 anos atrás. Não. Pô, não, é ruim. Putz, não. É ruim, não é bom. Aí eu fui lá, fiz uma aulinha, 2, mas eu não me sinto confortável ali. Eu acho assim, eu me sinto... não, a gente sabe que a gente é o para-choque, né, ali. Então eu me sinto muito exposta. E eu acabei largando, parei meu processo. A gente não pode contar isso aqui, não pode contar? Podia Claro, contar? Pode você contar, conta. isso é verdade, né, no e crua. Aqui pode E contar larguei, tudo. e larguei o processo mesmo. Tenho vontade, acho legal, nossa, tenho realmente, mas eu tenho muito receio. E às vezes que eu andei como garupa também, aquela sensação de moto esportiva, que você vai um pouco mais alta atrás, assim, parece que você vai sair por cima. E daí eu falei, gente, até para ser garupa tem que ter habilidade. Eu acho que Me tinha conta. concurso. Mas eu dou Tinha que ter treinamento curso pra garupa. pra garupa. Verdade Você tem esse isso? treinamento pra garupa? Porque tem Mas garupa, é, tem mas garupa é boa e tem garupa Então conta a grande. dica, porque assim, hoje eu sou aqui a voz daqueles que não pilotam, né, e que gostam, mas têm receio. E eu quero entender um pouquinho mais. Eu quero saber, como garupa, o que eu tenho que fazer. Vamos separar as duas coisas. Por que parece que o carro é mais seguro? Porque toda a proteção do carro é passiva. Ou seja, você pode ser uma pessoa completamente despreparada no trânsito urbano. Vamos tirar o trânsito rodoviário, que aí tem situações muito mais complicadas. Mas no trânsito urbano, você está dentro de um carro, mas pode acontecer alguém furar um sinal, bater em você, você vai descer uma cortina de airbag, o seu para-choque é deformável com a frente do carro, e você vai terminar Protegido. aquele acidente como teve, não tem muito tempo, uma influencer que estava mexendo no celular dirigindo, não viu os carros pararem, levou acho que uns 5 carros e uma moto. Ela destruiu tudo. Que loucura. Aí no vídeo que ela tá do lado do carro de perna cruzada mexendo no celular, tá tudo ótimo. Por quê? Porque o carro tem essa proteção passiva. Mas a proteção ativa do carro é limitada. Você não tem como ter uma técnica de desvio muito eficiente num lugar cercado por todos os lados. A moto é o contrário. A proteção passiva da moto é aquilo que o piloto veste, que o garupa tem que vestir. E que, por favor, se você tem uma garupa, dê o equipamento semelhante ao teu a garupa, salvo se ela resistir a vestir certos equipamentos de proteção. Mas, Senti que tem alguém nesse estúdio que... mas você usa o equipamento de proteção passiva, que é a jaqueta, a luva, uma bota reforçada, uma calça com proteções, pode ir além com protetor de coluna, mas enfim, você tem essa proteção passiva, mas a proteção ativa da moto é técnica. Sim. É você trabalhar a técnica e não porque você fez uma vez. E é uma frase que eu falo sempre para meus alunos. Você não vai treinar para comemorar que acertou uma vez o exercício. Você tem que treinar para chegar um dia no exercício e olhar, cara, é impossível errar isso. É repetição, Nessa hora, você tem um domínio da moto, para o caso de acontecer algo, você é capaz de desviar, o que o carro não vai conseguir fazer, sai para os lados de várias formas, a tua frenagem se torna mais efetiva. Um feedback constante que eu recebo dos alunos, eles acabam de sair do curso, daqui a pouco mandam mensagem, cara, Gabriel, muito obrigado, porque aquele treinamento de frenagem, eu estava saindo para Manuel Ribas aqui numa rua rápida, o carro do nada entrou na minha frente e freou para entrar do lado, se eu não tivesse usado o freio da forma certa, eu teria batido. Salvou a vida. Então são dinâmicas ativas, você age perante o que pode acontecer. Dá para fazer esse treinamento de frenagem na pista de moto do CFC? Em baixa velocidade, 30 por hora. Você acha que é possível, naquele espaço hoje, fazer um treinamento de frenagem, pelo menos para o aluno, para o candidato, sentir a diferença do freio dianteiro, do freio traseiro, e você acionar os dois ao mesmo tempo? Porque muita gente acha assim, se eu acionar o freio dianteiro, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou tombar, a moto vai tombar, vai passar por cima de mim. O que vai acontecer? É o que eu penso. Eu vou fazer um alerta aqui, que assim, eu não posso de forma alguma desmerecer outros instrutores. Claro. Cada um tem um trabalho, cada um tem uma visão. Mas tenham muito cuidado com o que vocês veem na internet. Tem gente que grava vídeo dizendo, nunca use o freio dianteiro. E é ele que é responsável por isso. Dependendo da moto, 70% da tua capacidade de frenagem está ali. Então, assim, ir na autoescola, pelo contexto da pista,
Ok, faz sentido só usar o freio traseiro. Só que cabe ao instrutor orientar as pessoas de que existem os dois cenários. E é importante. Agora, para fazer um treinamento efetivo de freio dianteiro, principalmente para uma pessoa despreparada, você tem que considerar uma área de aceleração, que aí você tem que considerar o poder de aceleração da moto que você está trabalhando. Você precisa de uma área de concentração, porque senão vai ser um susto. Você precisa de uma área de frenagem e de uma área de escape. Então, assim, para fazer de uma forma bem segura, você vai ter que ter ali uma reta de pelo menos uns 80 metros. Nesse espaço de 80 metros seria possível fazer. Você consegue fazer. Tá. Agora, existem, assim, não criticando, cada um tem. Existem autoescolas que têm um espaço muito limitado, vai ter ali no máximo uma reta de 50 metros com outros exercícios no meio. O que pode ser feito é, de repente, ter uma rotina da autoescola de pegar naquele dia, tira os exercícios do meio, bota uma diagonal. Uma pista modulada, modular a pista para que possa, assim, treinar. Tem que tomar cuidado também com o piso. Algumas não têm, às vezes, um piso asfaltado. Você tem que levar absolutamente tudo em consideração. Exato. E entender a moto, porque hoje em dia você tem motos com sistemas de freio que fazem uma combinação meio complicada. Então você tem que entender a moto que você tem. Essa parte de frenagem nos meus cursos, às vezes eu estou lá com um grupo gigantesco, mas cada um é um perfil de frenagem diferente por conta das motos diferentes. Vocês não me contaram. Eu, como garupa, tenho que fazer o quê? Porque é o seguinte, eu quero saber. Vai fazer a curva, vou para que lado? O que eu tenho que fazer para ser uma boa garupa? Posso responder, Gabriel? Claro. Eu sei que depois você vai, depois você vai responder. O Gabriel depois vai dar depois tem, exato. Depois você dá a resposta mais técnica. Motociclista, né? Carla, a única forma, e me corrija, e posso até estar falando aqui besteira, tá? Por isso que namorados andam muito bem de moto. O piloto... Namorado recente, né? Namorado de um mês, né? Casal de muitos anos. Não, é verdade. Andar brigado na moto. Se for casado há uns 30 anos, então... Eu tô brincando nesse sentido, mas é verdade. Você tem que abraçar de verdade, porque você tem que acompanhar ele. Você tem que se soltar realmente. Então, assim, os namorados se dão muito bem de caroneiro. As namoradas. Sim. Porque ela abraça, fica juntinho, bota o ombro em cima aqui, né, do pescoço. Não tem aquele constrangimento, né, de só segurar aqui. Grande problema é pessoas que dão carona, que daí não querem se aproximar. Ou a garupa quer ajudar. Fala, eu vou ajudar na curva. Peraí que eu vou dar uma ajuda. E aí, veja bem, eu acho que esse podcast vai ter que fazer uma segunda parte, né? Não, com certeza. Sabe por quê? Porque, por exemplo, nós temos autorização para moto... É sério? Para mototáxi. E isso é um problema grave, né? Não sei. Vamos fazer o seguinte. É justamente isso, por isso que eu estou perguntando, precisamos falar sobre isso, né? A garupa ela tem que entender que ela é parte de uma relação. E a relação principal é piloto, moto e caminho. Então, a garupa ela é uma mochila do piloto. Se você tentar subir numa moto com uma mochila solta, que quando você vai para um lado ela vai para o outro, você prejudica a tua curva. Então, realmente, eu trabalho muitas vezes buscando a moto do aluno e o aluno vai comigo na garupa. E às vezes a pessoa fica sem graça. Eu falo, cara, não, pode chegar mais perto, pode apertar a caixa, pode segurar, não tem problema nenhum, com isso muito bem resolvido com relação a isso. Alguns ficam meio tensos e tal, mas vem... Aos poucos a pessoa aprende que não precisa se agarrar. Ela pode se sentar de uma forma mais confortável, pode se segurar pelas pernas. Pode manter uma certa distância. A postura é fundamental. Na moto não existe você se largar na moto. Você está só substituindo suas pernas, então tua postura é fundamental. E isso tudo ajuda. Agora, numa situação de um mototáxi, a pessoa que está andando na garupa, às vezes, não faz a mais remota ideia disso. E fica constrangida de se segurar no piloto e vai se agarrar lá atrás da moto. Eu já vi muita gente segurando aqui, dá uma aflição. E essa tensão toda cria uma estrutura no teu corpo em que você está distribuindo peso para cima. E isso é perigoso. Então, o motociclista que se propõe a ser um mototaxista, esse cara tinha que ter um treinamento muito superior. Eu, para conseguir levar garupas que são mais inseguras, quando eu estou levando o aluno, eu tenho que... Aí eu vou puxando a técnica toda que eu trabalho para ser campeão na minha modalidade,
para que eu consiga fazer daquilo uma coisa segura. Eu vou até brincar, e ele já riu comigo por conta disso, mas eu tô com um aluno que eu tô levando ele para o treinamento. É porque o Gabriel, assim, ele tem aula na segunda, na terça, na quarta, domingo. Pior é que carnaval inteiro. A gente sabe. Ele era um cara mais forte, ele sentou atrás de mim no segurar, ele estava tão tenso que ele me torcia o corpo enquanto eu pilotava. Eu fazia uma curva para cá, eu não sei o que ele pensava na hora, ele pegava o corpo, ia torcendo, e eu, meu Deus do céu, compensa aqui, compensa ali. Isso eu sou. E aquele que bate, assim, quando você tá acelerando demais, assim, que vai batendo pra você. Batendo tá de boa, o problema é as dedadas na costela que eu escuto o pessoal falar. Eu tenho uma ideia, o papo tá muito bom. E eu acho que a gente tem muita coisa para falar do mototaxista. Tem outras coisas que a gente fala, motofrete. Então, eu tenho muitas informações sobre isso. Eu tinha que contar para vocês do ciclomotor. Do ciclomotor. Ciclomotor, regras novas. Vamos parar por aqui e vamos E eu queria falar um pouquinho mais da proposta que a gente encaminhou para a Senatran para mudar a formação básica de condutores. E na nossa segunda etapa da temporada, a gente fala com o Gabriel aqui sobre esses assuntos que estão faltando. Perfeito. Combinado? Gente, então... vamos ter uma segunda parte desse programa, né? Gabriel, você vai estar com a gente? Com certeza. A gente não vai deixar você escapar, hein? Tem aula na segunda, na terça, na quarta, no domingo, mas você vai ter que estar aqui com a gente. A gente falou de formação de condutor, a gente falou de motociclista, a gente falou sobre o CFC realmente não ter essa estrutura toda, né, Gustavo? Porque hoje, infelizmente, os custos não cobrem, né? Os custos da habilitação hoje não permitem que o proprietário do CFC invista numa pista, num treinamento adequado. A gente tem também a questão das políticas públicas que, ao mesmo tempo, elas não cobram e não incentivam, não subsidiam. A gente tem a questão da avaliação, que também é uma avaliação rasa, simples, né? A avaliação de um adestramento. E aí a gente tem muito mais para falar sobre os mototáxis, sobre o ciclomotor, sobre a autorização para ciclomotor. Por que tirar a habilitação para ciclomotor se você pode tirar a habilitação para a categoria A? A gente vai falar sobre isso na segunda parte desse programa. Muito obrigada por vocês terem estado com a gente novamente aqui no CFC em Pauta. E um grande abraço para você, Gabriel. Obrigado. Até a próxima. Gustavo. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado a quem está nos assistindo. Obrigado aos nossos patrocinadores de sempre aqui, Viana Motos, através da Suzuki, Grupo Servopa, com a marca da Volkswagen hoje aqui. E obrigado, Olga, também, né? Sempre com a gente aqui também, trazendo dados e curiosidades. Eu que agradeço o Gustavo e agradeço o Gabriel, que esteve aqui com a gente hoje. É prazer em te conhecer pessoalmente. Inclusive, vai estar, né? Vai estar no nosso teu contato, para a pessoa ir lá buscar mais informações. Então, assim, você pode ser uma luz para a gente aí, Gabriel, dá um alô e convido o pessoal aí para assistir teus vídeos, os teus treinamentos, que eu acho que isso é importante para todo mundo. Muito obrigado, Olga. Muito obrigado a vocês por terem convidado. A gente tem treinamento em Curitiba todo mês, então o canal principal da gente de comunicação é o Instagram e o WhatsApp. O Instagram a gente tem o Safe Rider Treinamentos, que a gente põe sempre a agenda ali. Tem o site da gente contando como é que funciona também, que é saferider.com.br. A gente vai deixar aqui. E entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Há 10 anos que todo mês a gente tem treinamento em Curitiba, aulas particulares todo santo dia, às vezes sábado, domingo, feriado. Vai da agenda que a gente tem disponível. E a ideia é estar sempre trazendo para as pessoas uma forma de ver o motociclismo mais seguro, trazer paz para as pessoas que estiverem vivendo em cima da moto, seja para trabalhar, seja para ir para o trabalho, seja para passear, ou como a gente faz com os treinamentos das polícias, para que possa dar segurança para as pessoas usando a motocicleta. E vai ter dica pro carona, pro garupa. Vai. Né? A gente também tem toda a dinâmica. Vai ter dica pro garupa, vai ter dica pro motociclista. E você não pode perder a segunda parte desse programa. Acessa lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, acesse o Instagram, @CFSemPauta e não perca nenhuma novidade. E logo, logo a gente tá aqui com o Gabriel novamente. Obrigada, um abraço para todo mundo que participou.